Oi, tudo bem com vocês? Vamos começar? Ó, primeiro, antes da gente começar qualquer coisa, nós vamos ter uns combinadinhos, tá? Combinados da aula online. Primeiro de tudo, antes de começar qualquer coisa, desliga o celular ou silenciem o celular, para que não haja nenhuma distração, tá? Outra, escolha um local tranquilo e um horário livre para vocês assistirem, porque aí sim a gente evita interrupções, não fica ninguém chamando, ninguém procurando vocês a todo momento enquanto a aula está acontecendo, tá? Assista com atenção, como se estivesse na sala de aula. Isso não quer dizer que vocês todos prestam muita atenção em mim, né, quando eu estou na sala de aula, mas, como aqui vocês não vão ter distração, assistam com muita atenção e, de preferência, com um caderno, tá bom? Para anotações. Anotem todas as dúvidas. Como a gente não vai ter aqui o ao vivo, vão anotando as dúvidas que aparecerem. Se até o final do vídeo não forçar nada, vocês vão me mandar essas dúvidas, tá? Aula dada é aula estudada. Eu sempre falei isso para vocês e deixo isso claro de novo. Nessa situação que a gente está hoje, a aula online, ela vai depender de vocês, exclusivamente de vocês. A gente faz a nossa parte, nós professores, de mandar o conteúdo, vocês têm que fazer a parte de vocês de estudarem em casa, tá? Então, leiam o capítulo que a gente vai tratar hoje depois da aula, ou quando assim que der, mas acompanhem pelo livro também, tá? E, por fim, todas as atividades que eu mandar no final da aula, façam bem feitas, tá? Deixando bem claro aqui uma coisa que, pela plataforma Plural, vocês vão ter que digitar, né, algumas questões ou responder algumas questões, só que vai ser tudo digitado. Eu vou analisar se é Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Deixando isso bem claro já para vocês. Se eu ver que tem plágio aí, que só simplesmente copiou e colou da internet, eu não vou dar nota. E tudo que a gente faz a partir de hoje pode ser usado como critério de avaliação, ok? Combinado não sai caro, hein? E, antes de tudo, não se esqueçam que eu amo vocês. Bom, então vamos lá. Aula de hoje, capítulo 6, nós vamos falar sobre o sistema digestório. Já falei sobre isso em uma das salas, mas para que a gente fique todos juntos, os 2/8 anos juntos, nós vamos começar do zero, como se ninguém tivesse visto isso ainda, ok? Então, capítulo 6, para quem quiser abrir o livro, sistema digestório, ou também sistema digestivo, cada um usa o nome que preferir, tudo bem? O que é a digestão em si? A digestão, como eu já tinha dito antes, é um processo que transforma os alimentos em nutrientes. A gente vai pegar o alimento, levar até a boca, que é o nosso local de entrada do alimento, e transformar isso em nutriente para o nosso corpo. A gente já viu nos capítulos anteriores que o nosso corpo não funciona sem alimento. Nosso corpo depende, cada célula do nosso corpo depende de algum tipo de nutriente. Esse nutriente ele vai ser adquirido pela alimentação, tá? Ou seja, é um processo que vai transformar as moléculas grandes dos nutrientes em moléculas menores, que assim vão entrar nas nossas células de uma maneira mais adequada. Porque a gente não consegue comer um pedaço de bolacha e essa bolacha entrar inteira dentro de uma célula dentro da gente. Né? Então, esse alimento precisa ser quebrado em moléculas menores, para que possam penetrar a membrana plasmática das nossas células e nossa célula funcionar corretamente, tá? Lembrando aqui, lá dos capítulos anteriores, principalmente dos níveis de organização do corpo humano, que cada sistema do nosso corpo tem uma função. E nosso corpo não funciona se faltar um dos sistemas. Nosso corpo vai funcionar se a gente não respirar no sistema respiratório? Não. Nosso corpo vai funcionar se a gente não tiver o sistema digestório? Não. Nosso corpo vai funcionar sem ter o sistema circulatório? Também não. Porque um organismo é um conjunto de sistemas. E um sistema é um conjunto de órgãos. Tá? Então, aqui, hoje, o assunto específico é sistema digestório. Essa imagem aqui do lado
Eu trouxe mais para deixar de uma maneira mais divertida para vocês entenderem como que é o processo, esse processo de transformação do alimento. Então, a gente começa aqui em cima com o alimento chegando inteiro, entra na nossa boca, que os nossos dentes ajudam na trituração desse alimento, a língua ajuda, por ser um músculo, vai ajudar esse alimento a entrar, o nosso canal aqui, esôfago e faringe, esôfago, estômago, ação do ácido estomacal, a ação do pâncreas, do fígado, do intestino delgado, intestino grosso e até o caminho final. Lembrando mais uma vez que sempre gera dúvida em vocês, excreção não é fezes, excreção é urina, é sistema excretor, é um outro sistema. Aqui a gente está tratando de sistema digestório. As fezes são um produto do sistema digestório, uma consequência dele. É o que não é utilizado pelo nosso corpo, vai embora pelas fezes. Beleza até aqui? Nós vamos falar de um por um com muita calma. Então, nosso sistema digestório, nosso corpinho, ele é desse jeito, por dentro, lindo. Eu tentei trazer uma imagem mais realista para que vocês tenham noção de que realmente como que as coisas estão organizadas dentro do nosso corpo, tá? Então, nosso sistema digestório começa pela boca, que é composta por dentes, língua e glândulas salivares, as principais estruturas, a faringe, o esôfago, o fígado, a vesícula biliar que está no fígado, o estômago, o pâncreas, que é esse amarelinho que fica ali atrás, debaixo do estômago, o intestino delgado, que é o maior, que são as famosas tripas, que a gente sempre chama, o intestino grosso, reto e ânus. Essas são as estruturas principais do sistema digestório. Nós vamos falar sobre cada um deles, cada um dos órgãos. Mais uma vez, frisando que um sistema é um conjunto de órgãos, e os órgãos são um conjunto de tecidos que são formados por células, beleza? Se eu fosse pegar o meu sistema digestório e eu esticasse ele até o final, a gente ia ver que ele é um tubo, como se ele fosse um tubo só. Por isso que eu trouxe a imagem aqui. Ela ficou meio ruim, mas foi o que eu achei. O que eu quero dizer aqui? Que é um caminho contínuo, e nesse caminho vai havendo as transformações do alimento. Então, se eu pegar desde a minha cavidade oral até o ânus e eu esticar, ele dá um tubo contínuo. É uma coisa só, tá? Tem começo e tem final. Entra e sai, ok? Vamos começar então pela boca. A boca é onde a gente vai iniciar o processo digestivo. É o começo de tudo. A gente não come pelo nariz, a gente não come pelo ouvido, a gente não come por nenhuma outra cavidade, a não ser pela boca, tá? É então o local de entrada do alimento no corpo. É por onde o alimento vai entrar, para aí sim ele poder ser quebrado e transformado em nutrientes para as nossas células. É na boca que se inicia a formação do bolo alimentar. Por quê? Porque a gente vai fazer já começar a transformar esse alimento na boca ainda. Quais são as principais estruturas da nossa boca? Os dentes, aonde ocorre aí a digestão mecânica, graças à mastigação. Então, a digestão mecânica é o ato de ser mecânico, de ser forçado, tá? Dos dentes triturarem o alimento, para a gente conseguir digerir. Como eu disse, a gente não consegue pegar um alimento inteiro, enfiar na boca e ele descer, passar pelo nosso sistema digestivo inteiro. Então, ele precisa ser triturado. Os dentes ajudam muito nisso. A língua, como eu disse antes, ela é um músculo, além de estar no nosso sistema dos sentidos, um dos 5 sentidos, que é o paladar. Nós vamos ver isso mais para frente, quando a gente falar dos 5 sentidos. E as glândulas salivares, que são essas estruturas aqui em amarelo, ó. As glândulas salivares, elas são responsáveis pela digestão química. A gente falou que os dentes é digestão mecânica, as glândulas são uma digestão química. Por quê? Porque ela vai ter uma ação enzimática. As enzimas é como se fosse um ácido, uma química que vai corroendo aquele alimento. Ela vai quebrar aquele alimento. As principais enzimas que são presentes na nossa saliva é a famosa amilase salivar e a pitialina. Elas vão atuar na quebra principalmente do amido.
Por isso, quando a gente coloca, por exemplo, uma bolacha de água e sal na boca, ela já começa a derreter. Geralmente, todo alimento que tem muito amido, ele já começa a derreter na boca. A gente tem essa sensação de derreter. Mas, na verdade, é a nossa ação da glândula salivar, da saliva em si, né? Que a glândula é quem secreta a saliva. Que vai ajudar, então, além de fazer essa quebra do amido, a quebra do amido vai resultar na glicose, no açúcar. Eu até comentei na sala de vocês. Como uma bolacha de água e sal. Coloca na boca, deixa ela derreter. O final do gostinho dela é um gostinho doce. Por quê? Porque a saliva já começou a quebrar em glicose, e glicose é açúcar, tá? Além dessa quebra do amido, a glândula salivar, a saliva em si, vai ajudar a amolecer o alimento, facilitando a deglutição, que é o ato de engolir. Quando a gente come um alimento muito seco, e a gente não usou, não mastigou da maneira adequada até formar um bolo do alimento na boca, ele estiver bem úmido, é difícil de descer, parece que fica preso na garganta. Porque a glândula salivar, a saliva, ajuda a isso, tá? Então, boca é só isso. Segunda parte, a faringe. A faringe nada mais é do que essa região aqui. É um tubo, literalmente um tubo que liga a boca ao esôfago. Nesse tubo, existe uma estrutura chamada epiglote. Ela faz um efeito de tampa. Por quê? A nossa cavidade bucal é a mesma da cavidade nasal. Aqui dentro, esse tubo, ele vai se bifurcar, ele vai virar dois. Ou ele vai para o sistema respiratório, ou ele vai para o sistema digestório. Essa tampinha, ela serve para, na hora que a gente está comendo, ela fecha para o alimento ir para o sistema digestório e não para o respiratório. Então, eu trouxe aqui uma animação para que vocês tenham ideia. Ó, aqui nós temos o sistema respiratório, que seria esse aqui, ó, da imagem maior. E aqui, por onde esse amarelo, que seria o alimento, está indo, é o sistema digestório. A epiglote é essa estruturinha cinza que abre e fecha, tá vendo? Porque quando a gente engasga, as pessoas que engasgam feio mesmo, que perdem o ar, porque esse alimento, ele pode ter ido para o sistema respiratório. Se ele passar dessa parte aqui, que é a chamada laringe, que ainda assim é um tubo mais maleável, pode até conseguir fazer com que o alimento volte, ele vai para a traqueia, que já é um tubo mais grosso de cartilagem. Se o alimento chegar ali, tchau, tchau, já era. Teve algum caso na internet que eu vi uma vez de um cara que ele morreu por causa de um bagaço de laranja que ficou preso na traqueia. Não tem como tirar, porque ele é um tubo rígido. Quando é um tubo maleável, igual a laringe, você fazendo as manobras, a famosa manobra de Heimlich, a manobra, você consegue desengasgar, fazer com que esse alimento volte do tubo para a boca. Isso aí, geralmente, a pessoa até vomita, né? Por isso. Então, a epiglote, ela vai servir para isso, para fazer esse controle, para nada que a gente esteja comendo entre o sistema respiratório, tá? Mas, basicamente, a faringe é um tubo que vai ligar a boca ao esôfago e tem essa estruturinha a mais aí que ajuda a gente. Abaixo dela, esse mais cor-de-rosa aqui, nós temos o esôfago. O esôfago também é só um tubo que vai ligar a faringe ao estômago, levando o bolo alimentar. Só que nele ocorre também a digestão mecânica. Por quê? Porque nele nós temos o movimento peristáltico, que é esse movimento que está aparecendo aqui na animação. Ó. O alimento vai descendo, é como se ele fosse fazendo uma massagem no alimento. Ele vai contraindo em cima, empurrando o alimento para baixo, até o alimento chegar no nosso estômago. Então, aqui a gente também tem uma digestão mecânica. Logo abaixo disso, nós temos o nosso estômago, o tão famoso que a gente fala o tempo todo, tá? Então, aqui, em vermelho, nós temos o estômago. O estômago, ele é um local, o órgão, né, aonde o bolo alimentar vai chegar, através do esôfago. O esôfago, então, que é o tubo que vai trazer o alimento para dentro do estômago. No estômago, a sua parede, a parede estomacal, né, que a gente chama,
ela vai produzir um tipo de um ácido, que é o famoso suco gástrico. Ele é composto por ácido clorídrico e enzimas digestivas. Por quê? Nele começa a digestão química. Nele, a gente inicia a quebra das proteínas e dos lipídios. Inicia a quebra, tá? Não falei ainda em nenhum momento sobre absorção de nutrientes. Por enquanto, eu estou falando do processo de transformação, de quebra do alimento, tá? Então, esse alimento chegou através do esôfago no estômago, onde vai ter a ação desse suco gástrico. Nosso estômago, ele é grande, assim, e ele tem uma capacidade de distensão, de abrir, de aumentar, graças à sua parede estomacal, que é toda pregueadinha, como essa imagem aqui, tá vendo? São várias pregas. Ele enche, onde ele aumenta de tamanho, né? Onde essas pregas, elas desaparecem, e a hora que você já fez a digestão, né, toda a quebra do alimento foi feita, ele volta ao seu tamanho natural, com essas pregas internas, tá? Aumentando aí a superfície dele quando necessário. Então, ele consegue aumentar e diminuir, ele tem essa capacidade, tá? Então, aqui nós temos também digestão química, por ação do suco gástrico. Lembrando que aqui é quebra de lipídio e proteína. Na boca, nós iniciamos a quebra da glicose, né, do amido em glicose. Aqui, do carboidrato. Aqui, nós temos já a quebra das proteínas e dos lipídios. Beleza? Segunda parte aí, é o nosso fígado. O fígado, deixando bem claro, o fígado não é um órgão exclusivo do sistema digestório, tá? Todos que eu falei até agora, a boca, os dentes, a língua, a faringe, o esôfago, o estômago, são do sistema digestório. A questão da faringe, né, que a gente divide ela ali em duas, digamos assim, esse caminhozinho. São do sistema digestório. O fígado não. O fígado ele ajuda. Ele é um acessório, um anexo ao sistema digestório. Ele não vai ser exclusivo do sistema digestório, porque o fígado ele tem multifunções. Eu sempre falo que o fígado é o dono de tudo. Ele é o cara, ele faz tudo que o nosso corpo precisar. Nada mais justo que ele seja grande. Ele é considerado um dos maiores órgãos do nosso corpo, tá? Ele é dividido em várias partes, ele faz a detoxificação, que é a detox, a famosa detox, que elimina todas as toxinas do nosso corpo, é ele que faz. Por isso que quem usa drogas, bebe, fuma, tem as cirroses hepáticas, porque é o fígado que sofre, porque é ele que elimina toxinas, ele que recicla as células sanguíneas, ele que ajuda na produção de insulina, de armazenar o açúcar ou não, tá? Então, o fígado, ele faz muita coisa. Aqui, no sistema digestório, ele também tem uma função, tá? Ele também vai ajudar no sistema digestório. Por quê? Porque ele tem a vesícula biliar, que é esse verdinho do desenho aqui em cima. A vesícula biliar é o local onde o fígado vai produzir, armazenar, para depois ele poder secretar a famosa bile, que é aquele líquido mais verde. Geralmente, quem já vomitou muito, e chega num ponto que não tem mais nada para vomitar, acaba vomitando esse verde. Por quê? Porque você já não tem mais nada no seu sistema digestório, a não ser o que está sendo secretado dentro dele, como aqui no caso, a bile. A bile também, então, ela é responsável pela digestão química, tá? Pela quebra através de enzimas. Por quê? A gente fala que a bile aqui, ela tem a função detergente. Vocês vão entender isso quando vocês fizerem a atividade do livro. Ação detergente, ou seja, ela emulsifica a gordura, ela vai quebrar as moléculas de gordura, vai quebrar os lipídios. Por isso, quando a gente lava a louça, a gente usa detergente, para quebrar a gordura e a gente conseguir lavar. Você tenta lavar uma panela de óleo que você usou aí para fritar alguma coisa, sem o sabão. Não dá, não sai o óleo. Quando você coloca o detergente, você consegue. Por quê? Porque o detergente faz essa mesma função da bile, de emulsificar gordura, quebrar a gordura.
tá? Aqui eu trouxe essa imagem para que vocês consigam entender como que ele faz isso. Aqui embaixo, a vesícula biliar, então, é onde ele vai produzir e armazenar a bile. Quando ele precisar usar, essa bile vai descer por esse tubinho e entrar direto no intestino delgado, tá? Juntamente com o que a gente vai falar em seguida, o pâncreas também vai ter uma função acessória e vai ter um tubinho aí que vai levar até o intestino delgado. Tudo bem? Então, o fígado, a ação principal dele no sistema digestório é a produção da bile, tá? Que vai ajudar aí na quebra da gordura, na quebra dos lipídios. O intestino delgado. Ué, cadê meu pâncreas? Pera lá. Ai, gente. Tudo bem. Ó, depois eu vejo onde foi parar meu pâncreas. O pâncreas, ele também... Ah, vai estar mais pra frente. Ele também vai ter ação aqui no sistema digestório. E ele não é um órgão exclusivo do sistema digestório, tá? A gente chama ele de glândula mista. Ele é uma glândula que faz uma dupla função. Ele secreta para dentro e para fora, ele secreta hormônios também, além de secretar o suco pancreático, que vai ser super útil ali na hora do intestino delgado, tá? Nosso próximo assunto é o intestino delgado. O intestino delgado, ele é o local, aí sim, onde vai acontecer a absorção do alimento. Até agora, eu não havia falado de absorção em nenhum minuto. Eu só falei de quebra, 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 quebra. Agora, estamos falando de absorção. É no intestino delgado que a absorção vai acontecer, tá? É aqui que vai atuar a bile, lá do fígado, é aqui que vai atuar o suco pancreático, lá do pâncreas, e o suco entérico, que é o suco produzido pelo próprio intestino, que vão fazer ação enzimática e de quebra, que vai fazer a digestão química, tá? Lembrando mais uma vez, digestão química é quando tem essa ação enzimática, as enzimas agem, tá? E é aqui que se inicia a formação das fezes, do que vai ser eliminado, que o corpo não vai querer mais. Aqui eu coloquei a mesma imagem para vocês lembrarem que a vesícula biliar secreta a bile direto aqui no início do intestino delgado e o pâncreas também. Estruturas principais do intestino delgado. Ele é dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo. É só o nome das 3 partes dele, porque ele é um tubo muito longo. Ele chega aí a 6, 7 metros de comprimento. Então, a gente vai dividir ele em partes, cada parte tem um nome. Parte inicial, duodeno, que já é a ligação de estômago para o intestino, essa primeira parte. Jejuno, parte mediana. E íleo, parte final. Além disso, a parede do intestino vai mostrar para a gente como que acontece essa absorção dos nutrientes. Como que os nutrientes são absorvidos? Eles vão ser absorvidos depois de quebrados em moléculas muito menores, para que eles possam entrar na membrana plasmática das células. Não era assim que a gente combinou? Então tá. Aqui embaixo, vocês podem notar, tem um modelo do intestino, um corte, né, do intestino. Aí temos aqui aumentando o que está acontecendo lá dentro. Na parede intestinal, nós temos as chamadas dobras intestinais com vilosidades. Vilosidades são essas ondinhas, ó. Por que essas ondinhas existem? Para aumentar a superfície de absorção do alimento. Se eu pegar um rio, no mesmo tamanho, num quadro, assim, desenhar num quadro um rio reto, ou um rio todo sinuoso, qual é o rio que com certeza vai ter mais água? É o rio todo sinuoso, não é? Por quê? Porque ele tem um maior tamanho dentro daquele quadro do que o que está em linha reta.
Aqui é a mesma coisa. Se o intestino fosse uma linha reta, ele não teria tanta superfície de absorção quanto quando ele tem várias vilosidades, que são essas ondinhas. Essas ondinhas vão garantir que se eu esticasse essa parede do intestino, vamos supor que ela é desse tamanho, de diâmetro, se eu esticasse essa parede, ele ia ficar tipo desse tamanho. E ele ia conseguir absorver tudo possível de nutrientes que a gente quebrou até agora. Ok? Então, essas vilosidades, elas vão surgir para isso. Aumentar a superfície de absorção, tá? Além disso, em cada vilosidade, que são essas ondinhas, há também microvilosidades, que é para aumentar ainda mais essa capacidade de absorção, aumentar ainda mais a superfície de absorção. Então, em cada vilosidade, nós vamos ter uma parede de célulazinhas, que são essas daqui, ó, da imagem D, e em cada célulazinha tem um monte de microvilosidades que vão ajudar a aumentar essa superfície de absorção. O alimento vai entrar por essas microvilosidades, entrar pelas células, as células vão usar, o produto disso vai ser enviado para a corrente sanguínea, para distribuir no meu corpo inteiro. Por isso que nós temos aqui, dentro da vilosidade, essas veias, esses conjuntos de capilares sanguíneos, porque são por onde vai passar todos os nutrientes. Se eu como, o meu nutriente tem que chegar do meu dedão do pé até o topo da minha cabeça, não é? Então, quem vai fazer essa distribuição para mim? O sistema circulatório, tá? Todos os sistemas atuam em conjunto no nosso corpo, não se esqueçam disso. Então, ó, essa é a parte mais importante do sistema digestório. É a parte aonde a gente vai ter a certeza de que tudo que eu comi vai ser utilizado. Aqui, beleza? Aqui a gente passa para o intestino grosso, que é essa porção maior aqui do nosso intestino. Essa porção maior, o que vai acontecer nela? O que não foi absorvido lá no intestino delgado, que o intestino delgado não quis ou não conseguiu absorver porque passou, vai passar para o intestino grosso, inclusive água, tá? Inclusive água, principalmente água. Nele, no intestino grosso, que os sais minerais e grande quantidade de água vão ser absorvidos. Vai ter aí uma reabsorção, para não deixar realmente nada de bom ir embora. Só vai embora o que o nosso corpo não precisa. As estruturas do nosso intestino grosso. Então, nós temos a parte chamada seco, que é essa parte primeira aqui, que é diretamente ligada ao intestino delgado. É onde se inicia essa reabsorção da água aí e de alguns minerais. O cólon, que é essa parte de cima, que essa absorção também acontece. E nesse local aqui, nós temos umas glândulas dentro do intestino grosso que vão secretar um muco que vai lubrificar o bolo fecal para que tudo saia confortavelmente. E o reto, que é a porção final, aonde vai ficar armazenado o bolo fecal até ser secretado, até ser jogado fora através do ânus, que é quem vai fazer o controle aí do que vai sair. Então, aqui, para vocês terem ideia, o seco, essa parte inicial, cólon, toda essa outra parte, e o reto, a parte final, onde as fezes ficam armazenadas. Tudo bem? Para que fique bem claro, e eu já falei disso várias vezes, o nosso corpo, ele tem muitas bactérias que vivem em harmonia. São as famosas bactérias harmônicas. Elas vivem em paz com a gente. E no nosso intestino, é onde a gente tem mais bactérias harmônicas ainda. É um local com muito mais bactérias do que, como diz alguns cientistas, do que estrelas no céu. Nós temos muitas bactérias, tá? Vivendo harmonicamente e nos ajudando no nosso intestino. Essas bactérias, elas vão atuar principalmente no nosso sistema imune. Algumas bactérias, elas vão ficar armazenadinhas aqui no famoso apêndice, que muita gente acha que não serve para nada. Elas ficam ali guardadinhas, caso precise
elas ajudam a gente no sistema imune, elas vão produzir proteínas e vitaminas. Um exemplo, vitamina K, extremamente importante para a coagulação sanguínea. Você se machucou, é graças às bactérias harmônicas, se você não se alimentar com vitamina K, que você vai ter um pouquinho de vitamina K no seu corpo. Além disso, elas vão ajudar aí o seu intestino a conseguir reabsorver ou quebrar, terminar de quebrar algum tipo de nutriente que não foi quebrado até então, tá? Fora que elas ainda podem matar bactérias ruins, bactérias que não são harmônicas ao nosso corpo. Porém, elas também são responsáveis pelos gases, pelo mau cheiro, porque bactérias fazem a famosa fermentação, é a forma de alimentação delas, e ao fermentar elas liberam gases. Por isso que, quando a gente tem aí um excesso de gases na nossa barriga, a gente fala que a gente está com a nossa microbiota desalinhada, desajustada. A gente precisa organizar a alimentação para que tudo fique tranquilinho. Um exemplo de bactérias são os lactobacilos, que vocês já conhecem, ouvem muito falar do Yakult lá, os lactobacilos vivos. Por que eles falam para você tomar o Yakult? Para arrumar, para fortalecer a flora intestinal, tá? Para a gente reorganizar, fazer com que essas bactérias atuem como elas devem atuar, harmonicamente, nos ajudando. Beleza? Vamos lá. Por fim, não menos importante, nós vemos tudo que acontece da boca até o ânus, só que a gente tem que deixar claro aonde acontecem as transformações da nossa digestão. Transformação do que, onde, por quê e como. Transformação do que? Do carboidrato. Aonde ela vai acontecer? Na boca e no intestino delgado. Eu não disse que na boca se inicia o processo de quebra do alimento, no intestino delgado acontece a continuação dessa quebra e a absorção desses nutrientes. Vai acontecer por quê? Como que o carboidrato vai se transformar? Porque vai ter ação enzimática. Nós vamos ter aí, então, uma digestão mecânica, ou uma digestão química, tá? Por relação das enzimas. As enzimas, vocês vão sempre ver que toda enzima tem um nome de ase no final. As que quebram carboidrato são do grupo das carboidrases, mas vai ter lá amilase e várias outras que o final é ase. Todas as enzimas, praticamente, o final é ase, tá? E como essa transformação acontece? O carboidrato, como no caso ali a gente digeriu um amido, ele começa a ser quebrado pelas enzimas em maltose até virar glicose. A proteína vai ser quebrada onde? No estômago e no intestino delgado. A gente não consegue quebrar em moléculas menores a proteína na boca ainda. É só no estômago e no intestino delgado. Também por ação enzimática, graças às enzimas do grupo das proteases. Nós vamos transformar proteínas em aminoácidos isolados. Calma que eu vou explicar mais à frente. Lipídios. Onde eu vou quebrar os lipídios? Apenas no intestino delgado, porque é nele que eu vou ter a ação do fígado e do pâncreas. O fígado lá, lembra? Produzindo lá a bile que emulsifica a gordura, vai ajudar na quebra da gordura. Então, por isso que os lipídios só vão ser quebrados, transformados no intestino delgado. Também, graças à ação enzimática do grupo das lipases, vai transformar gordura em ácidos graxos e glicerol, ok? Ok. A quebra do carboidrato vai acontecer como? Carboidrato, então, a gente tem aqui exemplos de carboidratos básicos. O carboidrato, na hora que a gente começa a digerir ele é uma macromolécula, ele é uma molécula grandona, ele precisa ser quebrado. Então, a gente vai usar aqui a maltase, como a gente falou, a amilase vai quebrar em menores, a amilase quebrou em moléculas aqui, no caso, vários parzinhos, entra a maltase, que quebra em glicose. Então, um que era grandão, foi ficando menor até ficar cada vez menor. Essa é a quebra do carboidrato. Ok? Então, o amido
era grande, uma molécula, uma macromolécula, e ela vai sendo quebrada através das enzimas da amilase, da maltase, por exemplo, até virar glicose, que se torna uma molécula só, tá? A quebra da proteína. Proteína a gente encontra nesses grupos de alimento aqui, por exemplo. A proteína é esse todo aqui, esse grandão. Quando eu vou usando as enzimas vão atuando nessa quebra da proteína, ele vai quebrar esses aminoácidos, vai separar, ó. Notem que aqui no final os aminoácidos estão todos separados. Eu sempre gosto de mostrar esse vídeo para os meus alunos, para mostrar que isso aqui é como se fosse uma proteína só, um conjunto de aminoácidos. A hora que esses aminoácidos se separam, se tornam dançarinos separados. Então, um conjunto de aminoácidos forma uma proteína. A intenção é que você quebre essa proteína em aminoácidos isolados, para eles conseguirem ser digeridos. Tudo bem? Eu sei que vocês vão adorar esse videozinho. E a quebra dos lipídios, que são as gorduras. Como que ela acontece? A ação da bile que vai emulsificar a gordura, vai quebrar a gordura. Então, a gente começa quebrando a gordura em uma que era grande, uma gota grande, em gotículas menores, que vai transformar em molécula, e as enzimas vai quebrar em moléculas cada vez menores, para aí sim ela poder ser digerida. Por isso, quando a gente come alguma coisa muito gordurosa, a gente fica um tempão assim, cheio, porque demora para a gente conseguir fazer essa digestão da gordura e da proteína também, tá? Isso aqui, eu trouxe essa imagem, eu espero que vocês consigam entender com calma. Se vocês olharem de primeiro e falarem assim, nossa, professora, o que é isso? Calma, é tranquilinho de entender. Aqui embaixo a gente tem a legenda. O que eu quero deixar claro para vocês aqui? Onde cada grupo de alimentos ele é quebrado, ele é digerido. Então, tudo que eu comi está aqui no estômago, tá vendo? No estômago eu tenho aqui o amido, começando a quebrar, eu tenho proteínas começando a ser quebradas, eu tenho gorduras começando a ser quebradas, eu tenho água, eu tenho tudo aqui no estômago. Aí, essa quebra começa a acontecer, e começamos a separar, ó, a gordura foi quebrada aqui graças à ação enzimática, da bile aqui, do pâncreas. O amido também já está todo quebradinho, já começou a ser absorvido aqui no começo. As proteínas que demoram mais, elas vão sendo digeridas. Ó, pode notar que proteína e gordura ainda continua sendo quebrada até o final aqui do intestino delgado. E a água sempre junto. Aqui, conforme vai acabando o intestino delgado, notem que está diminuindo a quantidade de alimento. E já está tudo sendo absorvido. Depois, vai aqui para o sistema, para o intestino grosso, apenas a água e alguns sais minerais que podem existir aqui. Então, notem que tudo isso vai sendo absorvido ao longo do caminho todo, tá? Acompanhe as setas, a legenda. Fica um pouquinho mais fácil de entender, tá bom? E, para finalizar, nós temos atividade lá na plataforma Plural. Agora é com você, faz a sua parte, acabei de fazer a minha, passei uma vergonha aqui, mas está tudo sob controle. Então, por favor, faz a sua parte também, beleza? Qualquer dúvida, faz lá, igual combinado. Anotou? Manda para mim. Um beijo, até a próxima.